competência. Para efeito do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei nº 1406, de 24 de junho de 1975, e pelo Decreto-Lei nº 2010, de 12 de janeiro de 1983, e deste regulamento, são estabelecidos os seguintes conceitos. 1. A disposição é a situação em que se encontra o policial militar a serviço de órgão ou autoridade a que não esteja diretamente subordinado. Continue. 2. Adestramento. Atividade destinada a exercitar o policial militar, individualmente e em equipe, desenvolvendo-lhe a habilidade para o desempenho das tarefas para as quais já recebeu a adequada instrução. Leia até o final. Como o texto é bastante longo, ler-lhe todo de uma vez pode ser cansativo. Prefere que continue lendo a partir do ponto que paramos ou que eu vá direto para o final? Continue lendo do ponto que você parou até o final. 3. Agregação. Situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. Aprestamento. Conjunto de medidas, incluindo instrução, adestramento e preparo logístico para tornar uma organização policial militar pronta para emprego imediato. Assessoramento. Ato ou efeito de estudar os assuntos pertinentes, propor soluções a cada um deles, elaborar diretrizes, normas e outros documentos. Comando operacional. Grau de autoridade que compreende atribuições para compor forças subordinadas, designar missões e objetivos e exercer a direção necessária para a condução das operações militares. Controle. Ato ou efeito de acompanhar a execução das atividades das polícias militares, por forma a não permitir desvios dos propósitos que lhe forem estabelecidos pela União na legislação pertinente. Controle operacional. Grau de autoridade atribuído à chefia do órgão responsável pela segurança pública para acompanhar a execução das ações de manutenção da ordem pública pelas polícias militares, por forma a não permitir desvios do planejamento e da orientação pré-estabelecidos, possibilitando o máximo de integração dos serviços policiais das unidades federativas. Coordenação. Ato ou efeito de harmonizar as atividades e conjugar os esforços das polícias militares para a consecução de suas finalidades comuns estabelecidas pela legislação, bem como de conciliar as atividades das mesmas com as do Exército, com vistas ao desempenho de suas missões. Dotação. Quantidade de determinado material, cuja posse pelas polícias militares é autorizada pelo Ministério do Exército, visando ao perfeito cumprimento de suas missões. Escala hierárquica. Fixação ordenada dos postos e graduações existentes nas polícias militares. Fiscalização. Ato ou efeito de observar, examinar e inspecionar as polícias militares, com vistas ao perfeito cumprimento das disposições legais estabelecidas pela União. Graduação. Grau hierárquico da praça. Grave perturbação ou subversão da ordem. Corresponde a todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública, que por sua natureza, origem, amplitude, potencial e vulto, superem a capacidade de condução das medidas preventivas e repressivas tomadas pelos governos estaduais, sejam de natureza tal que, a critério do governo federal, possam vir a comprometer a integridade nacional, o livre funcionamento de poderes constituídos, a lei, a ordem e a prática das instituições. Impliquem na realização de operações militares. Hierarquia militar. Ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura das Forças Armadas e Forças Auxiliares. Inspeção. Ato da autoridade competente com o objetivo de verificar, para fins de controle e coordenação, as atividades e os meios das polícias militares. Legislação específica. Legislação promulgada pela União, relativa às polícias militares. Legislação peculiar ou própria. Legislação da unidade da Federação pertinente à Polícia Militar. Manutenção da ordem pública. É o exercício dinâmico do poder de polícia no campo da segurança pública, manifestado por atuações predominantemente ostensivas, visando a prevenir, dissuadir, coibir ou reprimir eventos que violem a ordem pública. Material bélico de polícia militar. Todo material necessário às polícias militares para o desempenho de suas atribuições específicas nas ações de defesa interna e de defesa territorial. Compreendem-se como tal: armamento, B, munição, material de motomecanização, D, material de comunicações, E, material de guerra química, F, material de engenharia de campanha.
Ordem pública, conjunto de regras formais que emanam do ordenamento jurídico da nação, tendo por escopo regular as relações sociais de todos os níveis, do interesse público, estabelecendo um clima de convivência harmoniosa e pacífica, fiscalizado pelo poder de polícia e constituindo uma situação ou condição que conduza ao bem comum. Operacionalidade, capacidade de uma organização policial militar para cumprir as missões a que se destina. Orientação, ato de estabelecer para as polícias militares diretrizes, normas, manuais e outros documentos com vistas à sua destinação legal. Orientação operacional, conjunto de diretrizes baixadas pela chefia do órgão responsável pela segurança pública nas unidades federativas, visando a assegurar a coordenação do planejamento da manutenção da ordem pública a cargo dos órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Perturbação da ordem, abrange todos os tipos de ação, inclusive as decorrentes de calamidade pública, que por sua natureza, origem, amplitude e potencial possam vir a comprometer, na esfera estadual, o exercício dos poderes constituídos, o cumprimento das leis e a manutenção da ordem pública, ameaçando a população e propriedades públicas e privadas. As medidas preventivas e repressivas neste caso estão incluídas nas medidas de defesa interna e são conduzidas pelos governos estaduais, contando ou não com o apoio do governo federal. Planejamento, conjunto de atividades, metodicamente desenvolvidas para esquematizar a solução de um problema, comportando a seleção da melhor alternativa e ordenamento contentemente avaliado e reajustado do emprego dos meios disponíveis para atingir os objetivos estabelecidos. Policiamento ostensivo, ação policial, exclusiva das polícias militares em cujo emprego o homem ou a fração de tropa engajado sejam identificados de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento ou viatura, objetivando a manutenção da ordem pública. São tipos desse policiamento a cargo das polícias militares ressalvadas as missões peculiares das Forças Armadas os seguintes: ostensivo geral, urbano e rural, de trânsito, florestal e de mananciais, rodoviária e ferroviário, nas estradas estaduais, portuário, fluvial e lacustre, de radiopatrulha terrestre e aérea, de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado. Outros, fixados em legislação da unidade federativa, ouvido o Estado-Maior do Exército através da Inspetoria Geral das Polícias Militares. Posto, grau hierárquico do oficial. Praças especiais, denominação atribuída aos policiais militares não enquadrados na escala hierárquica como oficiais ou praças. Precedência, primazia para efeito de contilência e sinais de respeito. Em subordinação, ato ou efeito de uma corporação policial militar ficar, na totalidade ou em parte, diretamente sob o comando operacional dos comandantes dos exércitos ou comandantes militares de área, com jurisdição na área dos estados, territórios e Distrito Federal e com responsabilidade de defesa interna ou de defesa territorial. Uniforme e farda, tem a mesma significação. Vinculação, ato ou efeito de uma corporação policial militar por intermédio do comandante-geral atender orientação e ao planejamento global de manutenção da ordem pública, emanados da chefia do órgão responsável pela segurança pública nas unidades da Federação, com vistas à obtenção de soluções integradas. Visita, ato por meio do qual a autoridade competente estabelece contatos pessoais com os comandos de polícias militares, visando a obter por troca de ideias e informações, uniformidade de conceitos e de ações que facilitem o perfeito cumprimento pelas polícias militares da legislação e das normas baixadas pela União.